Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula. Essa aula é assíncrona, né? A gente tem 50 minutos aí pra ver o conteúdo. Eu lembro que na aula passada as meninas me perguntaram sobre o conteúdo de misturas gasosas do capa 2, né? A gente já tá no capa 3, a gente já chegou em Lady Graham. E eu jurava que eu já tinha passado esse conteúdo para vocês. Eu fui lá no Google Classroom, onde a gente postava as atividades, né? Eu olhei atividade por atividade e realmente não encontrei nada sobre misturas gasosas. Aí eu lembrei qual confusão que eu fiz. No outro colégio, eu consegui passar, porque durante aquelas 2 semanas que nós tivemos aula, assim que a gente entrou de quarentena, a gente não passou conteúdos novos para vocês, né? A gente só fazia atividade de revisão, né? Então, opa, passa aí. Então, realmente eu não passei conteúdo novo para vocês, né? E esse conteúdo seria novo, então vou passar hoje para vocês. E aí a minha ideia é que eu consiga concluir a aula toda, passar o conteúdo e fazer exercício. Se caso não dê tempo, nem sei como é que vai funcionar. Se caso não dê tempo, aí na próxima aula nossa, né, aí a gente conclui isso, tá bom? Mas galera, é isso aí. Tô tentando ativar o modo aula aqui, mas tá tão bacanudo aqui que não tá ativando. Aí foi. Meus amores, então vamos começar a falar sobre misturas gasosas, né? Ellen, o que é uma mistura gasosa? É quando a gente tem uma amostra, né? E essa amostra eu tenho não só um tipo de gás dentro dela, eu tenho mais de um, né? Um exemplo de mistura gasosa que a gente conhece muito bem, que está perto de você agora, é o ar atmosférico, né? O ar que a gente respira, se a gente for considerar um ar limpo, né? A gente tem 75% de nitrogênio, de N2, foi o que a gente viu na aula passada, né? Mais 20 e tantos por cento de oxigênio e mais uma pequena porcentagem de argônio, né, que é um gás nobre. Mas é óbvio que tem moléculas de cheiro, né, tem moléculas de CO2, que é produto da respiração animal, né, e outras poluentes também no ambiente. Então não é só isso, né, então a gente está considerando um ar limpo, né. E aí na nossa apostila a gente tem um exemplo interessante. O que ele diz? Ele diz assim, ó. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Ele diz assim, ele diz que nesse recipiente aqui eu tenho 1 mol de O2 e 4 mols de N2. O que isso significa? Quer dizer que no total o número de mols de gases aí são 5 mols. 1 mol é de O2 e 4 mols é de N2. Aí eu tenho uma mistura gasosa, ok? E aí ele diz uma coisa aqui nesse negocinho. Deixa eu só tirar isso aqui. Aí. Ele diz assim, ó, a mistura inserida no recipiente acima representa o ar atmosférico, que contém aproximadamente 20% de oxigênio, né, 1/5, e 4 quintos, 80% é de nitrogênio. Mas não é só isso que tem no ar atmosférico, tá? A gente tem outros gases também misturados, tá? Inclusive o argônio. Então, amores, isso é uma mistura gasosa, né? O que eu quero falar com vocês hoje é como a gente vai relacionar a pressão, né? Como cada gás ajuda, auxilia no total da pressão no interior do meu sistema. Porque não sei se vocês repararam, mas aqui, ó, no recipiente, quando eu não tenho gás nenhum, eu tenho vácuo aqui, a pressão do meu sistema é 0. E no momento que eu adiciono 5 mols de gás aí, 1 mol de O2, 4 mols de N2, a pressão total do meu sistema vai para 10 atm. Cada gás aí, tanto o O2 quanto o N2, ele contribui para o aumento da pressão. Se, por exemplo, eu tirar todo o O2 do meu recipiente, a pressão no meu frasco vai ser diminuída. Se eu tirar todo o N2, só ficar o O2 no meu recipiente, a pressão total do meu sistema, né, também vai ser
diminuída. A questão é a gente mensurar o quanto vai diminuir, o quanto vai alterar, tá? E para isso, meus queridos, deixa eu só tirar esse aqui. E para isso, a gente precisa entender um conceito muito importante que é a respeito de fração molar. Olha aqui, ó. Fração molar. O que é essa fração molar? É a porcentagem relativa a cada gás, considerando a mistura toda. Como assim, Ellen? No meu sistema, que a gente viu ali acima, eu tenho 5 mols de gás aí. 4 de N2, 1 de O2. No total, eu tenho 5 mols, ok? Se a gente for calcular a porcentagem de O2 que eu tenho aí e a porcentagem de N2, é muito simples, né? A gente só faz isso aqui, que é o que tá fazendo na nossa apostila, né? A continha que ele tá mostrando. O número total de mols é 5, isso equivale a 100%, né, do nosso gás, da nossa mistura. 1 mol, que é a quantidade de N2, qual é a fração? Qual é a fração molar relacionada a mol? É 20%. O que isso quer dizer? Que 20% da quantidade total de mols que eu tenho dentro do meu recipiente é de O2, ok? E a mesma coisa, gente, vale com relação ao N2, né? Como eu tenho só 2 gases, se 20% é do O2, o restante, né, 100 menos 20, que é 80%, vai ser do N2. Se eu tenho mais gases misturados, aí eu preciso fazer uma outra regrinha de 3 como essa, agora usando o número de mols de um segundo gás, ok? Então, o que é a fração molar, Ellen? Resume para mim. É a porcentagem de mol de cada gás que eu tenho na mistura. Então, por exemplo, aí eu tenho, no total eu tenho 5 mols. Tenho 1 mol de O2 e 4 mols de N2. Então, eu tenho 20% de O2 na minha mistura e 80% de N2 na minha mistura. Esse 20% e esse 80% é a fração molar, ok? Então, qual que é a fração molar do O2 na mistura? É 20%. Qual é a fração molar do N2 na mistura? É 80%, tá? O que a gente pode fazer também é encontrar uma fração mesmo, né? Então, 1/5 da minha mistura, né? 1/5 de mols, do total de mols da minha mistura é de O2. E 4/5 é de N2, tá? Mas a gente vai usar mais a porcentagem, tá? A porcentagem é o que mais vai ser usado. A gente viu a fração molar, agora eu vou falar um pouquinho sobre pressão parcial. Aqui tá escrito assim, ó. A pressão parcial de um gás numa mistura é a pressão que esse gás exerceria se ele tivesse sozinho nesse frasco, ocupando, né, o volume total desse frasco numa mesma temperatura, ok? Se, por exemplo, nessa mistura aqui que a gente tá vendo, se eu tirar todo o O2 daí de dentro, só ficar N2, eu calcular a pressão que o N2 está exercendo aí nesse recipiente. Essa pressão resultante, essa pressão que eu vou chegar, é a pressão parcial do N2 dentro do recipiente. Então, é a pressão que cada gás exerce dentro da mistura. A existência de um determinado gás dentro de uma mistura, ele traz para o meu sistema um acréscimo na pressão. Então, ó, por exemplo, como que a gente pode pensar a respeito disso, tá? Aqui ele diz assim que a pressão ela é proporcional ao número de mols. Então, eu vou relacionar a pressão parcial de cada gás com a fração molar dele, ok? Como vou fazer primeiro isso para o O2, tá? A pressão total do meu sistema, como a gente viu ali, é de 10 atm, tá? A pressão parcial do O2 no meu sistema vai ser igual a fração molar do O2 vezes a pressão total, que tá aqui, ó, essa formulinha aqui. Deixa eu mudar, não quero usar isso, quero usar outra coisa. Quero usar isso aqui, ó.
A gente vai usar essa formulinha aqui, ó. A pressão parcial do O2, a pressão com que o O2 contribui para a pressão total do sistema vai ser igual a fração molar do O2, que a gente já calculou, vezes a pressão total do sistema que o exercício já deu, né? Que o exemplo já deu pra gente, que é 10 atm. Qual que é a fração molar do O2? A gente sabe que 20% do número de mols da minha mistura é O2. Se é 20%, eu não vou colocar 20%, eu preciso tirar essa porcentagem daí. Como que a gente tira? A gente divide por 100. 20 dividido por 100 dá 0,20, 0,2. Eu pego esse 0,2 e multiplico pela pressão total. E aí eu chego nisso aqui, ó. 0,20 vezes 10 atm. Então, qual é a pressão parcial do O2? A pressão parcial do O2 é de 2 atm. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu arrancar todo o nitrogênio da minha mistura, ali naquele recipiente que está mostrando no exercício acima para vocês, a pressão que o O2 exerce, que vai exercer dentro daquele recipiente, é de 2 atm, ok? Agora, vamos descobrir qual que é a pressão parcial do N2, tá? Vamos lá. A mesma fórmula, tá? Não muda nada. Pressão parcial... Eu vou deixar mais grossinho. A pressão parcial do N2 é igual à fração molar do N2 vezes a pressão total do meu sistema. A gente sabe que eu tenho 80%, né, do número de mols total, é de N2. Só que eu não posso pôr 80%, né? Eu tenho que colocar sem essa porcentagem. Como que eu tiro a porcentagem? Eu divido por 100. Então, 80 dividido por 100 dá 0,8. 0,8 vezes a pressão total do sistema, que lá em cima tá falando que é 10 atm, a gente chega aqui, ó, que a pressão parcial do N2 é igual a 8 atm. Você percebeu que a pressão total é a somatória das pressões parciais? Então, se eu somo a pressão parcial do O2 com a pressão parcial do N2, eu chego na pressão total do meu sistema, que é, no caso aqui, né, 10 atm. Tudo bem? Tranquilo, meus amores? Esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Agora eu vou ter tempo suficiente para fazer exercício com vocês. Tá ok? Vamos lá? Opa! Oxe. Eu acho que vou ter que desativar o modo aula para conseguir mudar a página. Pera lá, vamos ver se é isso mesmo. Não. Vamos ver se agora eu consigo. Agora eu acho que eu consegui. Pera aí. Deixa eu mudar a nossa página. 618, se eu não me engano. Vamos lá. Vamos começar lendo. Deixa eu só, enquanto isso eu vou ativar o modo aula, mas ele... ativou. Demora um pouquinho, mas ele ativa. Vamos lá. Em um recipiente, pessoal, antes de eu ler, só uma orientação para vocês. Pega a apostila, abre na página 618 e você vai fazer junto comigo esses exercícios, tá bom? Não é porque a nossa aula é assíncrona que você vai ficar sem fazer, tá bom? Então pega, vamos aprender, vamos escutar, tá bom? Vamos lá. Em um recipiente com capacidade de 50 litros, são introduzidos 8 gramas de gás hidrogênio. Eu vou aí dando marcando, né? Então, a capacidade do meu sistema é 50 litros. Eu tenho 8 gramas de gás hidrogênio, 16 gramas de metano. O frasco é aquecido numa temperatura tal que a pressão total, o PT, a pressão total, é igual a 20... é igual a 20 atm. Analisando esse sistema, um estudante fez as seguintes afirmações. Vamos lá.
Como a massa do metano é o dobro do hidrogênio, então eu tenho 8 gramas de hidrogênio e 16 gramas de metano. Então, com relação à massa, eu tenho o dobro. Conclui-se que a pressão parcial do metano será o dobro do hidrogênio. Pessoal, a pressão parcial do metano só vai ser o dobro do hidrogênio se eu tiver o dobro do número de mols de metano. O que está dobrado aí é a massa, não o número de mols, ok? Então, se dobra um número de mols, aí sim a pressão parcial de um vai ser o dobro do outro. Mas aqui eu só tenho a massa. Para eu concluir, para eu tirar essa conclusão, essa afirmativa aí, eu tinha que trocar ela. Tinha que estar assim, ó, para estar certa, tá? Como o número de mols do metano é o dobro do número de mols de hidrogênio, conclui-se que a pressão parcial do metano será o dobro da do hidrogênio. Aí essa preposição estaria correta, tá? Eu não fiz o cálculo, mas se a gente fazer, ó, 8 gramas de hidrogênio. Eu sei que 1 mol de hidrogênio, deixa eu escrever isso para vocês, espera aí. Eu sei que peraí. Calma. Oxi. Eu sei que 1 mol de hidrogênio tem 2 gramas. Então, se eu tenho 8 gramas, 8 dividido por 2, eu tenho no total 4 mols de hidrogênio. 4 mols de H2, tá? Com relação ao metano, que é CH4, vou até escrever. CH4. Com relação ao metano, 1 mol de metano, cada carbono é 12, cada hidrogênio é 1, né? Então, 12 mais 4 dá 16, né? Como eu tenho 16 gramas de metano, 16 gramas de metano dividido pela massa molar do metano, que no caso, por coincidência, também é 16, dá 1 mol. Então, eu tenho 1 mol de metano. Tudo bem? Ixi. Vamos ver o... Pera aí, meus amores. Dois. Embora a massa de gás hidrogênio seja menor que a do metano, há maior quantidade de moléculas de hidrogênio do que de metano nessa mistura. É verdade, foi o que a gente chegou na conclusão. A gente, pelos meus cálculos que eu fiz, não sei porquê, mas apagou aqui. Deu alguma travada, gente, porque eu não tô conseguindo mexer mais em nada. Mas eu pego o pincel daqui. Quando 1 mol de H2 tem 2 gramas, né? Como eu tenho 8 gramas, então 8 dividido por 2, eu tenho 4 mols de H2. Tudo bem? Com relação ao metano, eu já fiz os cálculos, eu tenho 1 mol só de metano. Eu peguei a massa que eu tenho e dividi pela massa molar dele. Então, ele fala assim, embora a massa do gás hidrogênio é menor do que a do metano, eu tenho mais moléculas, é isso mesmo, eu tenho mais moléculas. Eu tenho 4 mols de moléculas de H2 e apenas 1 mol de moléculas de metano. Então, há uma maior quantidade de moléculas de hidrogênio do que o do metano. Então, tá correto. Esse aqui não tá correta, não. 3. A pressão do hidrogênio será 4 vezes maior que a do metano. É verdade. Por que vai ser 4 vezes maior? Porque eu tenho 4 vezes mais mols de hidrogênio do que de metano. Então, a afirmativa 1 e 2, elas estão corretas, tá bom? Pessoal, deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui. Aí, eu tive que desativar.
pra eu conseguir mexer, vocês acreditam? Coisa chata. Ué, não consigo mais mover. Eu vou ter que voltar e sair daqui e voltar, tá bom? Só um minutinho, meus amores. A gente já resolve, tá? Não é a 3, né? É a 2. First. Oxi. Cadê você? Aqui, tá aqui. Página 618, né? Já tá entrando, só um minutinho. Página 618. Eu gostava mais antes que eu poderia colocar a página aqui em cima. Agora não tá podendo mais. Muito chato isso. Deixa eu colocar aqui na nossa página, gente. Só um pouquinho de paciência. Beleza, vamos pro 2? Então, ó, aqui a 1 tá errada, a 2 e a 3 estão corretas, tá bom? Com os dados da questão anterior, calcule a fração molar de cada mistura. Então, vamos lá. A gente tem 4 mols de hidrogênio, né, que a gente já calculou, 1 mol de metano e a pressão total é 20 atm. Ele quer a fração molar. A fração molar vai ser fácil, ó. O número total de mols Deixa eu só pôr a canetinha aqui, pronto. O número total de mols é 5 mols, né? Isso é o nosso 100%, tá ok? Se eu tenho do H2 4 mols, então vai ser X. Fazendo as contas, a gente chega que X é igual a 80%. Isso quer dizer que a fração molar do... Aqui tô fazendo do H2, tá? Do H2, a fração molar dele, o XH2, é igual a 0,8. Tudo bem? Tranquilo? Eu vou apagar para eu fazer... Então, copiem aí que a fração molar do H2 é 0,8. E aí, a gente tem duas opções. Ou a gente calcula, igual eu fiz pro metano, né? 5 mols no total é igual a 100%. 1 vai ser igual a X. Ou a gente faz uma subtração. A gente sabe que a fração molar do total é igual a 100%, é igual a 1, né? Então, 1 menos 0,8 dá 0,2. Então, se eu tenho 80% de H2 e eu só tenho mais um gás ali na minha mistura, então 0,2 é a fração molar do metano. Tudo bem? Preciso apagar isso aqui para eu conseguir fazer. Vamos lá. Agora do metano. Então, eu vou fazer 100%, né? É o total, menos 80%, deu 20%. Então, a fração molar do metano, né? XCH4, vou usar aqui um pouquinho, não tem problema. É igual a 0,2. Tudo bem? Tranquilo, gente? Fácil. Vou apagar também, tá? Porque a gente caiu um pouquinho pra cá. Gente, não, eu.
Então, beleza. Let's go. Vamos falar das pressões parciais agora. B, as pressões parciais dos gases. Pressão parcial, a fórmula ela é muito simples. Vou aumentar um pouquinho a espessura. É pressão, né? Por exemplo, a pressão do H2. Ela é igual à fração molar do H2, que a gente já achou, multiplicada pela pressão total, tá? Que no caso é a pressão do H2, que é o que eu quero saber. Fração molar do H2 é 0,8. E a pressão total era... Ixi, vou ter que subir lá porque eu esqueci. Pressão total era 20 atm, então é 0,8 vezes 20. Zero vírgula 8 vezes 20 dá 16. Pessoal, a gente tem duas opções agora para a gente achar a pressão parcial do metano. A gente sabendo que a somatória das duas pressões parciais tem que dar 20, né? 16 mais quanto que dá 20? 4 atm. Então, eu já sei que a pressão parcial do metano é igual a 4 atm. Se você não consegue ter esse raciocínio, não tem problema você usar a fórmula de novo. Vai ficar a pressão parcial do metano é igual à fração molar do metano vezes a pressão total. E aí vai ficar 0,2 vezes 20, que vai dar 4 atm. Tá bom? Vou apagar também. Porque tô apagando? Tô, acho que tô. Vamos lá, meus príncipes, minhas princesas. Eu tô em qual exercício? Tô no 3, né? Não apagou, mas depois eu apago, não tem problema. 3. O que isso tá fazendo aqui? Na preparação de uma mistura gasosa que é utilizada em mergulhos, uma empresa injeta os gases N2, O2 e hélio em um cilindro de 20 litros. As pressões parciais desses gases valem, respectivamente, 100 bar, 60 bar e 40 bar na temperatura ambiente. Embora a pressão da mistura tenha valores elevados, o cilindro contém uma válvula redutora de pressão que sempre fornece ar, né, numa pressão total igual àquela local em que estamos respirando essa mistura. De posse dessas informações, pede-se qual é a fração molar dos gases nessa mistura. Vamos lá então. Pessoal, vamos lá então. Qual a fração molar dos gases nessa mistura? O que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que a pressão total do meu sistema é a somatória dessas pressões parciais, né? 100 mais 60 mais 40. Então, a pressão total do meu sistema é 200 bar, ok? Pressão total... Ai, vou diminuir um pouquinho. Tá muito... Aqui. A pressão total, aí ficou ótimo, é igual a 200 bar. Se eu quero saber a fração molar dos gases através das frações molares deles, é muito simples. A gente só tem que fazer isso aqui, ó. Deixa eu pegar de novo. 200 bar é relativo a 100%, né, do número de mols. O primeiro é 100 bar, depois eu olho lá qual que é, porque para eu subir eu tenho que cancelar aqui. O primeiro é 100 bar, então a fração molar dele vai ser 50%, que é a mesma coisa que 0,5, eu acho que é o nitrogênio, né? Deixa eu ver.
Isso, é o nitrogênio. Depois 60 o oxigênio e depois 40 o hélio, né? Então, esse daqui é o N2. O O2 eu vou trocar de letra, que é 60 bar. De letra não, de cor. O O2, do mesmo jeito, 200 bar, né, que é a pressão total, é equivalente à pressão do número de mols total, né, que é 100%. Como eu tenho 60 bar, opa, aqui vai ficar X. E esse X, se eu não me engano, vai dar 0,3, né? 0,3. Deixa eu fazer bonitinho. Então, a pressão total do O2, pressão total não, a fração molar dele vai ser 0,3. O que isso quer dizer? 30% do número de mols dentro do cilindro é de O2, tá? Pessoal, copiem aí, para eu continuar, eu vou precisar apagar aqui, tá bom? Porque o espaço não é suficiente. Vamos lá. Tenho ainda alguns minutinhos, eu acredito que dê tempo da gente terminar, tá bom? O importante é vocês assistirem toda a aula e pausando conforme for necessário, tá? Aí. Agora, a gente tá ainda descobrindo a fração molar do hélio, né? Que a pressão parcial dele é 40. Então, 200 bar, né? É a pressão total. Isso é equivalente a 100% dos mols que estão dentro do meu cilindro, né? E 40 bar vai ser X. Aí a gente faz a continha, né? Eu sei que 200 vezes X é igual a 100 vezes 40. Aí você faz a continha, aí eu sei que a gente vai chegar no valor de 0,2, tá bom? O que que esse valor de 0,2 significa? Significa que, esse aqui é do hélio, significa que 20% do número de mols total do meu cilindro é hélio, tá? Então, deu 20%, né, 0,2 do hélio, 30%, 0,3 do O2 e 50%, 0,5 do nitrogênio, tá bom? Então, vamos ao B. Aqui, ó, tá apagando. Ok. Ok, bebê. Em um mergulho, a cada 100 metros de profundidade, a pressão sobre o corpo ela aumenta 1 atm. Respirando essa mistura, qual a pressão parcial do nitrogênio que chega ao pulmão numa profundidade de 70 metros? Lembra que ele fala lá no início que a hora que esse ar chega ao nariz da pessoa, ele se iguala à temperatura do ambiente? Né? Então, a gente vai ter que encontrar, a gente vai ter que associar a temperatura do ambiente, né? E ver qual que é a pressão parcial do nitrogênio na hora que ele chega no pulmão do mergulhador, tá? Aqui ele fala, e essa informação é bem importante, que a cada 10 metros
que a pessoa desce, aumenta no nosso corpo 1 atm de pressão. Se a gente está na pressão atmosférica, que é 1 atm, e eu mergulho 10 metros, então eu acresço 1 atm da pressão atmosférica mais 1 atm da pressão que a água exerce sobre o meu corpo. Então, eu tenho 2 atm. Mais 10 metros, 3, 3, 3. Então, a cada 10 metros, eu acresço na pressão atmosférica mais 1 atm. Como eu tenho 70 metros, são 7 blocos de 10 metros, então eu tenho que acrescer na pressão atmosférica, que é 1 atm, mais 7 atms. Então, são 8 atms no total, tudo bem? Então, a pressão... Deixa eu escrever aqui. Ah lá, ele já tirou o lapisinho, mas não tem problema, eu uso esse aqui. Aqui o único problema é que ele é mais rechonchudinho. Então, a pressão a 70 metros de profundidade é de 8 atm. Se a pressão parcial do N2 é de 50%, quer dizer que a pressão parcial... Perdão, coloquei a informação errada, gente, só um minuto. A pressão total do meu sistema é 8 atm, né? Se a fração molar, eu coloquei pressão parcial, estava errado. Se a fração molar do N2 é de 0,5, né, ou 50%, então quer dizer que da pressão total que chega ao pulmão do meu mergulhador, metade é referente à pressão que o nitrogênio exerce ali. Então, o que eu faço? Eu pego esse 8 atm e multiplico por meio. 8 vezes meio dá 4. Então, a pressão do N2 que chega ao pulmão do meu mergulhador é de 4 atm. Beleza? Tudo bem, gente? Fácil? Vamos lá agora. Eu acho que tem o último exercício, né? Que é o 4. Vai dar tempo da gente fazer, ainda vai sobrar uns minutinhos. Vamos lá. Num depósito, há 3 cilindros idênticos de gás, numa mesma temperatura, e cada cilindro possui um rótulo com as seguintes especificações, com as seguintes informações. No cilindro 1, eu tenho 7 gramas de N2, 16 gramas de O2, 6 gramas de hélio. No cilindro 2, eu tenho 14 gramas de N2, 8 gramas de O2 e 13 gramas de CO2. No cilindro 3, eu tenho 8 gramas de CH4, 13 gramas de O2 e 4 gramas de H2. Dados as massas molares das substâncias, com base nesse quadro, responda qual gás exerce maior pressão parcial em cada cilindro. Para a gente responder qual gás que vai exercer a maior pressão parcial em cada cilindro, eu só preciso descobrir o número de mols de cada substância dentro de cada cilindro, né? Então, eu vou fazer isso aqui com vocês, mas eu acho que eu vou ter que sair e voltar, porque também ele não tá deixando mais eu fazer nada de dados aqui, tá? Vou ter que sair e voltar, mas é rapidinho. É que vai demorar muito tempo. Deixa eu pensar o que a gente faz aqui para resolver esse exercício sem eu precisar perder tanto tempo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer ele na minha lousa, pode ser? Então, eu vou abrir a minha lousa, a gente vai voltando para ver as informações, tá? Então, no cilindro 1, eu tenho 7 gramas de N2, 16 de O2 e 6 de hélio. Beleza, já guardei na minha cabeça. Deixa eu abrir a minha luzinha. Vai, filho, abre, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. 7 gramas de N2, 16 de O2 e 6 de hélio, né? Então, aqui eu vou fazer o cilindro 1 primeiro, né?
Então, são 7 gramas de N2. 1 mol de N2 é 28 gramas a cada mol. Cada nitrogênio é 14, né? Então, tem 28. Então, o número de mols de N2 é 0,25 mol. Depois o outro é... Esqueci, gente. Esqueci mesmo. É O2, é 16. Tenho 16 gramas de O2. 1 mol de O2 tem 32 gramas a cada mol, então é meio. Meio mol. E do hélio é 6, né? Então, o hélio é 6. O número... 1 mol de hélio tem 2 gramas, tá? Então, eu tenho 3 mols. Então, no caso do cilindro 1, né? O hélio é aquele que vai ter uma maior pressão parcial, tá? No cilindro 2, eu tenho 14 gramas de N2, 8 gramas de O2 e 13 de CO. Então, vamos lá. 14, né? Se 1 mol de N2 tem 28 gramas, 14 gramas eu tenho meio mol. Então, de N2 eu tenho meio mol. Depois, acho que é O2 mesmo, né? Que eu não lembro quanto é. É 8. 1 mol de O2 tem 32 gramas. 8 gramas vai ser 0,25 mols. Ellen, como você está fazendo essas contas? É só eu pegar a massa que eu tenho de O2, no caso aqui no meu cilindro 2 eu tinha 8 gramas, e dividir pela massa molar do gás, né? Que no caso é 32. Então, 8 dividido por 32 dá 0,25. E depois o CO2 é quanto? 13, né? Então, o CO2 é 13. Então, vai dar 13 dividido por 44. Ixi, vou ter que fazer na calculadora. Deixa eu pegar aqui. 13 dividido por 44. Dá 0,3. Então, no cilindro 2, o gás que vai ter maior pressão parcial vai ser o N2. No cilindro 3, eu não vou apagar não, para ficar tudo bonitinho aqui pra gente. Ele tem 8 gramas de metano. Vou fazer um de cada vez. 8 gramas de metano, né? Então, o metano, a massa do carbono é 12, de cada hidrogênio é 1. Então, dá 16. Se eu tenho 8 gramas, em 1 mol eu tenho 16, então é meio. Depois eu acho que é o O2 ou CO2. O O2, 13 gramas de O2. O O2 é 32, né? A massa molar dele, então vai ser 13 gramas que a gente tem, dividido por 32, que é a massa molar. 0,4 mol. E, por último, mas não menos importante, o H2, né? O H2 eu tenho... Vai ficar apertadinho, mas não tem problema. O H2 eu tenho 4 gramas dele e a massa molar dele é 2, 1 grama de cada hidrogênio. Então, 4 dividido por 2, 2 mol. Então, no cilindro 3, aquele que vai ter maior pressão parcial vai ser o H2. Então, do cilindro 1, deixa eu trocar a cor aqui para mostrar para vocês. Do cilindro 1 é o O2, do cilindro 2 é o N2 e do cilindro 3 é o H2, tá bom? Anotem aí, precisar copiar, é só congelar a tela que vocês conseguem copiar. Então, let's go, acho que é o último, né? Qual cilindro possui maior pressão total? Para a gente descobrir qual cilindro possui maior pressão total, a gente só precisa somar
o número de mols que a gente tem. Como eles estão numa mesma temperatura, numa mesma condição, aquele que tem mais mols dentro do cilindro é aquele que vai ter maior pressão, tá? Então, no caso aqui, no cilindro 1, o número de mols total é 3 mols e 75, né? Bastante. Aqui a gente tem 1,05 mol. E aqui a gente tem 2 mais meio, 2,5, 2,9. Então, quem ganhou é o cilindro 1. O cilindro 1 tem maior pressão interna porque ele tem mais mols ali dentro, tá bom? Meus amores, nossa aula é essa, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, deixa eu voltar aqui. Ô, Jesus. Se você tiver alguma dúvida, se você não entendeu algum ponto, algum passo, você pode me mandar mensagem, eu disponibilizei meu telefone para vocês, ou na nossa próxima aula a gente conversa, você pode expor as suas dúvidas, tá? E a gente resolve isso com tranquilidade, tá bom? Um beijo, meus amores, tô com saudades, até mais. Tchau, tchau.